Conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos. Direito ao cidadão. Vamos comentar acerca da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo por artigo, em conformidade, em consonância com a legislação atual. Artigo 624 da CLT. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição governamental. Dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço ou quanto ao valor desta elevação. Só será válida a norma que implique elevação de tarifas públicas, quando autorizada pela autoridade competente, considerando-se os princípios antitrustes. O artigo 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordo celebrado nos termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. Entretanto, a Justiça do Trabalho é o foro competente para dirimir conflitos oriundos de acordos e convenções coletivas de trabalho. Há ressalvas que nos dissídios coletivos a competência é dos tribunais regionais do trabalho, enquanto nos debates individuais serão competentes as varas do trabalho. Das comissões de conciliação prévia, no 625A, as empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliações prévias, de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores, com atribuições de tentar conciliar conflitos individuais do trabalho. Entretanto, no 625B, a comissão instituída no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros e observará o que as seguintes normas. E temos aí vários incisos e parágrafos a seguir. No 625C, a comissão instituída no âmbito do sindicato terá suas constituições e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. 625D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia se, na localidade da prestação de serviço, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Nobres senhores, uma vez no 625E aceita a conciliação, será lavrado o termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópias às partes. Temos aí os 625F, 625G, 625H. De acordo com a doutrina, os sindicatos e empresas podem instituir essas comissões, cujo funcionamento será definido em convenção ou acordo coletivo, os quais podem previamente conciliar-se os conflitos individuais do trabalho. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida a esta comunicação e conciliada a lavrar-se o que? O termo de eficácia liberatória geral, suspendendo-se o prazo prescricional a partir da provocação da comissão. O termo extraído das comissões de conciliação prévia será por diante considerado o único título executivo extrajudicial,
aceito no processo de trabalho. Nos termos do atual texto do artigo 879 da CLT, em se tratando de título executivo extrajudicial por exceção, o termo de acordo firmado por comissões de conciliações prévia pode, no prazo e justificativa legal, ser apreciado pelo Poder Judiciário Trabalhista, sem o devido processo de conhecimento, executado diretamente. Entretanto, do processo de multas administrativas, da fiscalização da autuação e das imposições de multa, no 626, incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou aqueles que exerçam funções delegadas à fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. As delegacias do Ministério do Trabalho e Emprego terão competência para realizar fiscalização do trabalho em questões coletivas e individuais, inclusive no que concerne aos acordos e convenções coletivas de trabalho. No 627, a fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá obedecer o critério de dupla visita nos seguintes casos. Temos a linha A, B. As fiscalizações do trabalho podem repetir-se quantas vezes forem necessárias. Há uma ressalva que nas expedições de novos regulamentos, as visitas até se tornam obrigatórias e denominadas dupla visita. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção, o saneamento de infrações, as legislação mediante termo de compromisso, na forma a ser disciplinado no regulamento da inspeção do trabalho. É possível, então, a instauração de procedimento especial para ação fiscal, com a finalidade de orientar sobre o cumprimento das leis de proteção do trabalho, prevenção e saneamento, mesmo mediante, claro, o termo de compromisso. Entretanto, o 628, salvo o disposto no 627, 627-A, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal, deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, à lavratura de auto de infração. Entretanto, toda empresa é obrigado a oferecer aos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego um livro chamado Inspeção do Trabalho, em que serão apontadas as visitas, bem como as irregularidades encontradas, ou mesmo dados sobre a fiscalização. Esses livros devem seguir modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio de normas regulamentares. As empresas que se sentirem lesadas pela fiscalização do trabalho devem dirigir-se às delegacias do Ministério do Trabalho e Emprego da sua cidade e formalizar queixa, que será convertida em sindicância ou inquérito administrativo, sede em que será apurado o que as irregularidades cometidas pelo fiscal. Provada sua culpabilidade ou que houve equívocos ou mal-entendidos, poderá ser suspenso ou demitido a bem do serviço público com base na Lei 8.112 de 1990. Entretanto, o 629, o auto de infração será lavrado em duplicata nos termos dos moldes e instruções expedidas, sendo uma via entregue ao infrator contra recibo ou a mesma enviado dentro de 10 dias da lavratura, sobre pena de responsabilidade em registro postal com franquia e recibo de volta. Então temos aí vários parágrafos a seguir. Doravante, a fiscalização ela é promovida pelo fiscal da Delegacia Regional do Trabalho, que verificar a irregularidade, lavra-se o auto de infração com as características do quê? Do erro cometido pela empresa, que terá o quê? 10 dias para recorrer. Caso contrário, tal a autuação convalidar-se-á
e será processado com o intuito de quê? De punir a referida irregularidade mediante a imposição de multa administrativa. O 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exigir o que a carteira de identificação fiscal devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. Entretanto, nobres senhores, a fiscalização realizada por servidores da União vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego terá competência e tem competência e poder de polícia para entrar em qualquer recinto particular com o intuito de verificar irregularidades nas condições de trabalho. Entretanto, bem como agir em defesa da sua função fiscalizadora, com a ajuda de força policial, se necessário. Tais atribuições estão previstas pelas regras de competências delegadas a esses servidores por lei, sendo mistério que eles se apresentem munidos de tais identidades profissionais para o perfeito, equilibrado, proporcionalidade, equilíbrio, perfeito exercício de suas atividades. Entretanto, o 631, qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal, ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar. Doravante, além de qualquer interessado, os servidores públicos da União, estados e municípios, bem como representantes de associações sindicais, poderá oferecer o quê? Denúncia sobre o quê? Irregularidades concernentes às condições de trabalho. 632. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade julgar da necessidade de tais provas. Sem dúvida, a parte autuada poderá requerer audiência para apresentar provas em sua defesa e elucidar o processo de multa, cabendo ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego julgar a necessidade das provas aos autos do referido processo. O 633. Os prazos para a defesa ou recurso poderão ser prorrogados de acordo com o despacho expresso da autoridade competente, quando autuado residir em localidade diversa daquela onde se achar essa autoridade. O prazo para o recurso e a apresentação de defesa pode ser dilatado de acordo com a localidade onde se encontra o autuado, em consideração a região onde se encontra a autoridade competente para o julgamento. O 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho na forma estabelecida por esse título. Entretanto, ao cometerem outras irregularidades, mesmo nos casos de reincidência, as empresas autuadas estarão sujeitas às novas multas, reajustadas anualmente pelo Tribunal Regional, ou outro índice definido por lei, sem prejuízo de tais imposição de penalidades previstas na legislação criminal. Acerca dos recursos, de toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras pelo 635 do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para o diretor-geral do Departamento ou Serviço do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que for competente na matéria. Senhores, não existindo forma processual própria, pode-se recorrer da decisão que impõe a multa por fiscalização do trabalho. Dessa decisão caberá recurso ao diretor de serviços do Ministério do Trabalho e Emprego. Em regra, tais recursos são dirigidos aos delegados regionais ou ministro de Trabalho. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, contado a recebimento da notificação
perante a autoridade que houver imposto e multa, o qual depois de os informar, encaminhá-los às autoridades de instância superior. Entretanto, nobres senhores, relacionado à guia de depósito da multa é o requisito essencial para o conhecimento do recurso. A notificação fixará o que é o prazo para o recolhimento da multa, o qual em regra será 10 dias. Quem não recolher a multa será compelido ao pagamento pelas regras estabelecidas nos incisos 7º do artigo 114 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, cujas cobranças executivas serão de responsabilidade e competência da Justiça do Trabalho. Faz-se mistério esclarecer que a Procuradoria-Geral Federal explicou o ofício 187 de 2007, mediante delegação da Procuradoria-Geral Nacional, obrigando aos magistrados do trabalho a acompanhar e proceder às execuções de multas provenientes da Delegacia Regional do Trabalho, em imposto de renda, em processos trabalhistas, em consonância com o inciso 8º do artigo 114 da Carta Magna. Cumpre salientar que, em breve, a Justiça do Trabalho criará meios de efetivar a cobrança dessas multas nos próprios processos trabalhistas que estariam vinculados. Tal fato poderia modificar a cultura do empresariado, no sentido de evitar que sejam aplicados pela celeridade que pode tramitar, bem como sujeita ao sistema de penhor online, pela Justiça do Trabalho. O artigo 637 de todas as decisões que proferirem processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que implique arquivamento desses, observado o disposto no parágrafo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. As autoridades que julgou pelo arquivamento deverá enviar ofício ao seu superior hierárquico para convalidar o que? A sua decisão no âmbito administrativo no Ministério do Trabalho. Artigo 638. Ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio é facultado avocar ao seu exame e decisão dentro de 90 dias do despacho final do assunto ou no curso do processo as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta consolidação. O Ministro do Trabalho não pode intervir nos processos de imposição de multa, como também avocar para si o processo e submetê-lo à análise apurada dos motivos de sua tramitação junto à sua pasta. Do depósito, da inscrição e da cobrança, no 639, não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento. O depósito realizado será imediatamente convertido em pagamento de multa, caso seja negado tal provimento ao recurso. 640. É facultado às delegacias regionais do Trabalho e Emprego, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, promover a cobrança amigável das multas antes do encaminhamento dos processos à cobrança executiva. Apenas na forma do regulamento do próprio Ministério do Trabalho e Emprego será admitida a possibilidade de cobrança ser realizada de forma amigável, ao invés de ser efetivada pela Fazenda Pública. No 641, não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidade, fazer-se a competente inscrição em livro especial existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou a penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída o que cópia autêntica desta inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa. Entretanto, se não houver o depósito da multa, será efetivado a cobrança judicial, juntando-se o instrumento de cobrança ao processo, o qual valerá como título executivo de dívida líquida e certa.
O 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá aos dispostos na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida no Distrito Federal e nas capitais dos estados em que funcionarem tribunais regionais do trabalho, pela Procuradoria de Justiça do Trabalho e nas demais localidades pelo Ministério Público Estadual nos termos do Decreto-Lei 960 de 38. O artigo 114 da nossa Mãe Constitucional fixa o que? A competência da Justiça do Trabalho para a cobrança das referidas multas. A Justiça do Trabalho acompanha e procede o que? As execuções de multas provenientes da Delegacia Regional do Trabalho e imposto em renda em processo trabalhista, em consonância com o texto da nossa Carta Magna Constituição. Da prova de inexistência de débitos trabalhistas. O artigo 642-A é instituída o quê? A certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida gratuitamente e eletronicamente, para o quê? Comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Entretanto, nobres senhores, ficam assim instituídas a certidão negativa de débitos trabalhistas que obrigam o quê? As empresas que desejam participar de concorrências públicas ou atender ao Estado a comprovação de estarem quites com as obrigações junto à Justiça do Trabalho. Tal medida advém do interesse próprio Estado em ver solucionado as querelas, os dissabores que perdurarem por anos no Judiciário e, por consequência, promove a celeridade necessária, claro, na condução de procedimentos licitatórios, nos quais figura uma grande maioria de empresas impossibilitadas de participação de concorrências públicas. Tempestivamente não resta dúvida que tal alteração promoverá o quê? Uma razoável arrecadação de impostos, tanto do imposto de renda e do INSS, o que favorece o próprio Estado, cara. Da Justiça do Trabalho, o 643, os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, esse elo, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades regulares na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para que processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial quando resultantes da relação de trabalho. A súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho e a OJ 327 de 2003. Observe que tal posicionamento expresso vem se afirmando sobre o fato do empregador incorrer em culpa ou dolo, por consequência também consolida a competência da justiça especializada para julgar as questões que tenham como causa o descumprimento de normas relativas à segurança, higiene e saúde do trabalhador. Expressa na súmula 736 do STF, tempestivamente acompanhadas nos termos da Lei Civil, nos artigos 186, 187, 205 e 927 da referida Lei de 10.406 de 2002, que abarca essa temática. E nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação nos termos do artigo 883 da CLT.
e 439 do Tribunal Superior do Trabalho, entende que a ausência da comunicação de acidente de trabalho não impede o direito à estabilidade no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Desde que comprovada que o trabalhador deveria ter se afastado em razão do acidente por período superior a 15 dias. Então, acidentes de trabalho, ou eu diria de percurso, não vai impedir aí a estabilidade do trabalhador, cara. Quanto ao prazo prescricional, não corre nas hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de emprego decorrentes de acidentes de trabalho. A ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da doença profissional deve ser processada e julgada perante a Justiça do Trabalho conforme se observe a exegese do artigo 114 e súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho. O assédio moral no trabalho previsto naquela conduta abusiva com gesto, palavras, comportamento ou atitudes que atente contra sua sistematização, contra a dignidade física ou psíquica de uma pessoa, ou ameaçando o que o empregado, até mesmo colocando o fruto do trabalho em risco, quando praticado no ambiente empresarial, de certo que, se for caracterizado como de alguém advindo do empregador, seguirá o previsto no artigo 114 da nossa Carta República, a nossa mãe constitucional. Se o assédio moral for constituído de um modo que atente contra a integridade física ou psíquica do trabalhador, que provoque fato ou ato decorrente de relação de emprego, a competência da Justiça do Trabalho, de conformidade com o texto prescrito no inciso 6º, no artigo 114 da Constituição. A fixação dos valores indenizatórios decorrentes da relação de emprego deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Tem que ser equilibrado e preconizados pelo artigo 5º da Constituição e pelos artigos 223 e seguintes da CLT. Tal princípio se faz necessário por tratar de ação reparadora de dano moral, cuja natureza se ampara na prestação de ofertar compensação à vítima, recaindo consequentemente em montante razoável no patrimônio do ofensor, de tal modo que o causador do dano não persista na sua conduta ilícita, sob pena de tornar-se desproporcional o auferido pelo indenizatório, resta necessário a existência de equilíbrio entre o dano causado e o ressarcimento devido. Norteia-se entendimento resultante de exposição de imagem do trabalhador sem autorização por violação do direito de imagem, a preservação das expressões da personalidade do artigo 5º de 88, que resultará o quê? Com indenização ao obreiro envolvido, não reconhecendo como válida o que a tese de que tais imagens estariam sendo capturadas no decorrer de um contrato de trabalho. Quanto à revista íntima que afeta direitos fundamentais da dignidade do trabalhador, o artigo 373A, inciso 6º da CLT e 223C, a consolidação trabalhista, a criação do órgão gestor de mão de obra, indicada o que a possibilidade de o Brasil adotar de forma pioneira a primeira versão de um contrato coletivo de trabalho, a modalidade negocial não estatutária capaz de regrar e dirimir litígios sem interferência do Estado, ou seja, pactuado entre as partes com interferência do direito alternativo, tal ideia, porém, não prosperou e a Justiça do Trabalho será competente para solucionar os conflitos pertinentes aos trabalhos realizados sobre esta tutela. Trata o que de uma justiça social, cuja natureza se caracteriza pela prestação de tutela jurisdicional, que vai dizer que o hipossuficiente que recorre ao Estado para ver sua pretensão assistida, na verdade a legislação do trabalho cria desigualdade para os desiguais, atendendo mediante um judiciário especial aqueles que, por estarem em condições econômicas inferiores, precisam que resguardar o cumprimento do direito que lhe for delegado pelo próprio Estado, especialmente por
poder legislativo. O sistema judiciário no Brasil não é unificado como nos Estados Unidos. Por exemplo, a Justiça do Trabalho atende a todo tipo de demanda, enquanto no Brasil o modelo se aperfeiçoou de forma fragmentada. Aqui, vários segmentos do Poder Judiciário organizam-se em diferentes atividades jurisdicionais. Temos, por exemplo, Justiça Eleitoral, a Militar, a Comum, a Federal, a do Trabalho e até a Desportiva. A Justiça do Trabalho é especial, federal e atua em todo o território nacional, convalidando que sua tarefa jurisdicional na função de dirimir o quê? Conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregados, conforme a previsão constitucional dos artigos 116 e seguintes da nossa mãe constitucional. Em tempo, cumpre salientar que as questões que envolvem servidores públicos afetos a regimes jurídicos específicos em que pesem sejam assuntos afetos às atividades laborais ou consequência delas, e nada se mistura com as atribuições de competência da Justiça do Trabalho, reservando que sua tramitação à Justiça Federal e Comum, servidores públicos federais, estaduais e municipais, respectivamente, conforme a avaliação de cada tema em questão. Observe que a competência da Justiça do Trabalho atende à relação de emprego, fruto e vínculo de empregatício e da existência de contrato de emprego, artigo 3º da CLT, em espécie da relação de trabalho, e no inciso 1 do artigo 114 da nossa mãe constitucional, consequência da prestação de trabalho. Em gênero, observe-se o texto do artigo 652, inciso 3 da CLT, de certa forma já desenhada tal condição desde 43. Cabe à Justiça do Trabalho a execução de honorários advocatícios a partir do momento em que o advogado promove a junta do contrato específico ao processo. O advento da 13.467 de 2017, que assegura o honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. As execuções sobre esses serão contextualizadas no próprio processo, de acordo com o artigo 3º da Constituição, do artigo 114. Poderão ser executados de ofício pela Justiça do Trabalho as condições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes da justiça que proferir. Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador, tendo por objeto o que a indenização pelo não oferecimento das guias do seguro-desemprego. Aponta tal possibilidade de homologação de acordo extrajudicial em matéria, por derradeiro a súmula 736 do STF.